Olá gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo ou aula, a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. Hoje eu vou retomar vídeos inéditos, digamos assim, vídeos de temas inéditos ou renovados, trabalhando com este pensador aqui, este filósofo político americano, o John Rawls, o nome dele, esse senhor aqui muito simpático. O John Rawls já morreu, né? O filósofo que já morreu, mas ele foi muito, mas foi muito influente no século XX, a partir da publicação dessa obra dele aqui, Uma Teoria da Justiça. Uma Teoria da Justiça. Esse livro aqui foi publicado em 1971, a primeira vez, e produziu um efeito, né, de grande influência, né, de grande agendamento de todo o cenário da filosofia política no mundo ocidental, né? E até hoje tem uma influência, discutido, debatido, influencia a formulação de políticas públicas em vários aspectos. Bom, antes de começar, lembrem de se inscrever no canal, né, dar o like, compartilhar o vídeo também, né, passar adiante, e dar uma olhada também nos meus vídeos e redes sociais, meus livros e redes sociais também. Bom, é isso. Bom, o John Rawls, né, como eu falei há pouco, ele trouxe, né, dentro das temáticas discutidas, que vinham sendo discutidas na filosofia política no século XX, uma novidade, né, porque esse livro dele, A Teoria da Justiça, publicado no início da década de 70, em que havia um contexto, né, muito otimista, de certo modo, a respeito do andamento das sociedades, né, ocidentais, e como esses países, né, estavam se desenvolvendo, ou vinham se desenvolvendo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu vou dar o contexto e falar um pouco da teoria dele, mais especificamente sobre dois conceitos, né, que são bem trabalhados, muito falados. O YouTube, inclusive, é cheio de vídeos sobre a obra dele, que é o conceito de justiça como equidade e o conceito de véu de ignorância. Inclusive, ele tem uma outra obra chamada Justiça como Equidade, que ele meio que responde ao conjunto de críticas sobre o livro dele, A Teoria da Justiça. Mais de 20 anos depois ele vai publicar. Bom, no meado do século XX tinha divisão do mundo, de certo modo, no período da Guerra Fria, entre o mundo ocidental capitalista, né, comandado pelos Estados Unidos, e o mundo socialista, comandado pela União Soviética. Mas assim, esse maniqueísmo entre socialismo e capitalismo, né, que serviu muito de certo modo, aos propósitos do comércio de armas no mundo, comandado pelos dois países centrais, né, os Estados Unidos e a União Soviética, meio que toma conta do cenário, mas esconde questões mais profundas, especialmente relacionadas com a economia política, né, e relacionado com todo o sentido do que é uma sociedade justa. Tanto que o Rawls trabalha dentro desse espectro aí de discussão, mas detalhando muito o sentido mesmo do termo justiça, né? O que é justo, o que é justiça. Dentro desse contexto, então, tinha toda a linha de pensamento liberal, né? Pensamento que vinha exercendo influência desde o século XVIII e XIX, e que foi reforçado em muitos aspectos pelo modelo econômico adotado no mundo ocidental depois da Segunda Guerra Mundial, né? Já
depois da crise de 29, mas depois da Segunda Guerra Mundial se tornou hegemônico, que é o chamado estado de bem-estar social, em que as economias capitalistas, através da presença do Estado, criavam um círculo, né, de produção, consumo, né, pleno emprego, né, previdência, uma série de coisas que promoviam uma sociedade, de certo modo, com uma certa justiça social, mas ao mesmo tempo que permitia o crescimento e o lucro econômico dentro do capitalismo. Enquanto isso, no mundo socialista soviético, né, tinha toda a linha de pensamento advinda do Karl Marx, em que, como crítica direta ao capitalismo, o capitalismo tinha que evoluir para um sistema mais igualitário de distribuição de riquezas. Bom, o Rawls ele vai meio que superar esse debate de liberalismo e socialismo, trazendo a ideia de que uma sociedade, para ser justa, ela tem que ter alguns aspectos básicos, né? Os principais deles seriam a manutenção de um sistema de acesso a bens que fosse mais ou menos equitativo entre os cidadãos, né? A bens básicos, que permitisse que cada cidadão pudesse, a partir de desse certo acesso equitativo, tivesse as mesmas oportunidades, né? As oportunidades mais ou menos iguais de perseguir, de procurar os seus desejos, seus sonhos de realização, de crescimento, né, profissional, material, etc. E ao mesmo tempo deveria existir um certo nível de acesso a liberdades fundamentais, né? Liberdade política, liberdade de expressão, e tendo isso como elementos fundamentais, tudo que fosse feito nessa sociedade deveria ser feito para que fosse mantido esse acesso, né, esses bens fundamentais, essas liberdades fundamentais. Então, ele valorizava assim uma sociedade mais equitativa e ao mesmo tempo a sociedade com direitos democráticos. Assim, as críticas a respeito disso é que, por um lado, parecia que ele estimulava uma sociedade mais voltada para um certo socialismo, negócio de acessos equitativos a bens básicos, mas valorizava também a questão das liberdades individuais, né, que no mundo socialista soviético havia a falta disso, de certo modo, né? Havia falta de algumas liberdades fundamentais, principalmente liberdade de expressão. Pelo menos o que a gente sabe historicamente da existência disso, né? Então ele vai propor que todo o sistema social, para se tornar justo, teria que conciliar, equilibrar isso aí. Como é que seria possível a formulação disso, né? De um sistema socioeconômico de justiça com equidade, que é diferente de igualdade, né? A equidade seria muito mais a ideia de que os diferentes deveriam ser tratados de maneiras diferentes, que é, de certo modo, o fundamento teórico para a justificativa das políticas afirmativas que são adotadas por muitos países para tentar equilibrar as desigualdades, né? Então, por exemplo, um sistema de cotas de acesso à universidade, um sistema em que os indivíduos de origens mais pobres, né? De origens que sempre tiveram dificuldade de acesso aos bens fundamentais falados antes, deveriam ter uma chance diferenciada em relação aos grupos que sempre foram privilegiados. Tem toda a discussão em cima disso aí, né? Pessoas que são a favor, pessoas que são contra, mas o que o Rawls propõe é justamente que as oportunidades meio que se equilibrem a partir do momento em que são
são mantidas esses tratamentos diferenciados aos diferentes, né? Para que assim se produza equidade, já que se você simplesmente tratar todos de maneira igual, sendo pessoas desiguais, de origens desiguais, você vai manter a desigualdade em vez de você conseguir superá-las, né? Então essa é uma grande problemática do tema que o Rawls trabalha em filosofia política, né? Porque como você pode ter uma sociedade justa e igualitária se as pessoas são desiguais, né? São desiguais principalmente no sentido do acesso aos bens básicos, né? Os bens fundamentais. Bom, aí para responder de como você elaborar um sistema desse, é que ele vai criar a noção do véu de ignorância, certo? Esse véu de ignorância seria um exercício mental, né? Uma elaboração metodológica, digamos assim, em que, se você supor um sistema em que os sujeitos, né, os indivíduos, eles se reúnem para elaborar um sistema justo, essa elaboração seria feita por pessoas, por indivíduos que estariam fora, de certo modo, do sistema, momentaneamente, né, enquanto estão elaborando o sistema, e enquanto estão fora do sistema, elaborando o próprio sistema, não conheceriam, né, ignorariam, não teriam conhecimento de qual seria a sua posição no sistema, certo? Então, por que essa elaboração tão complicada, aparentemente? Porque assim, se você quer criar um sistema em que haja justiça para todos, só que a sua posição é de alguém rico e privilegiado, ou a sua posição é de alguém pobre, que sempre teve dificuldade para conseguir acesso a bens, né? A forma de pensar o que é justo é diferente, né? Então, para quem é rico, por exemplo, é justo a manutenção da propriedade de maneira irrestrita, é justo que o imposto sobre a herança não seja muito pesado, né? Então é justo que os meus privilégios sejam mantidos, porque é o que eu sou, é o que eu tenho. Se eu sou pobre e não tenho acesso, eu vou achar que o justo é que eu, que nunca tive acesso, tenha acesso, seja me dado esse acesso a esses bens, certo? Que os direitos de herança sejam divididos, distribuídos através de impostos feitos pelo Estado. Então, aí eu vou achar justo isso. Então, se você elimina o conhecimento sobre a sua posição no sistema, então, teoricamente, que é o que diz o Rawls, as pessoas vão elaborar o sistema o mais justo possível, certo? E aí, segundo ele, não seria um sistema nem utilitarista, nem liberal, né? E nem um sistema puramente igualitário, certo? Seria um sistema, que é a elaboração dele, em que todos concordariam que o melhor a fazer é dar as oportunidades, elaborar a maneira que as oportunidades sejam iguais a partir dos tratamentos desiguais, certo? Então, é por isso que a elaboração dele sobre justiça como equidade depende dessa noção de que os sujeitos, né, ao se reunirem para discutir racionalmente e honestamente sobre as condições da sociedade, perceberiam que estando numa posição de ignorância, né, posição originária de ignorância sobre sua própria condição, elaborariam um sistema que fosse justo para todos, certo? Então, é bem interessante colocar essa situação, porque realmente se eu não soubesse se eu tenho alguma coisa a perder ou alguma coisa a ganhar, eu tentaria elaborar uma coisa que fosse justa para todos, para que eu saísse ganhando também ou não saísse perdendo, porque essa é a questão, certo? Não saber ou ignorar aquilo que já me pertence ou o que me falta, porque a tentativa de elaboração vai sempre ir em direção a uma coisa mais justa para todos, né?
É por isso que uma das elaborações do Rawls é que os tratamentos, né, igualitários, eles produzem distorções. Então, só se deve agir de maneira desigual quando o ganho dos mais frágeis, né, seja sempre maior. Os mais fragilizados numa sociedade devem sempre receber mais, né, do acesso a bens, justamente para que esse desequilíbrio, que parece natural, digamos assim, devido a uma série de questões biológicas, né, sociais, contextuais, históricas, né, geográficas, culturais, essas diferenças sejam compensadas. Então é bem interessante porque, teoricamente, produz um sistema em que aquilo que é básico, né, para a sobrevivência, né, as coisas fundamentais sejam garantidas para todos, ou para o máximo possível, né? A ideia do máximo possível justamente é meio criticada pelo Rawls, porque está muito ligada ao utilitarismo, né? Mas a ideia realmente é que quem tem menos acesso a bens deve poder ter mais acesso, né? Porque mesmo que essas pessoas que têm menos se esforcem no sistema liberal completo, né, de competição, elas nunca vão conseguir ter a mesma oportunidade de buscar esses bens do que aqueles que sempre tiveram, né? Então é aquela coisa muito uma corrida. Para ser justa, você não pode ter uma parcela dos competidores saindo na metade do caminho já, né? Então, uma corrida de 100 metros, uma parte que sempre foi privilegiada sai já a 50 metros. Então, enquanto boa parte tem que correr 100 metros, uma parte só tem que correr 50. E uma parte menor ainda já está quase na linha de chegada. Então, isso não parece correto. Então, para você pegar e equilibrar, o que o Rawls sugere é que os que estão lá atrás possam receber benefícios, né, mediados pelo Estado, certo? Porque só funcionaria isso se houvesse realmente a interferência aí de um ente que fosse superior aos interesses individuais e também aos interesses corporativos, né? Que se for esperar o próprio mercado, né, a ideia do mercado liberal que equilibra as coisas, fazer esse equilíbrio, a tendência seria sempre se reproduzir o privilégio de quem sempre teve, certo? Então, é uma coisa problemática, certo? Há muita crítica em cima do Rawls, porque assim fica parecendo que ele está defendendo um sistema socialista, mas não é, certo? Ele só está tentando procurar ver, a partir de um pensamento teórico, por isso que é uma teoria da justiça, né? Como produzir uma sociedade mais justa, certo? E com as liberdades garantidas e acesso aos bens necessários para a sobrevivência e manutenção, né, dos direitos e liberdades fundamentais. Bom, eu acho que é isso, assim, básico desse tema da teoria da justiça do John Rawls, especialmente a justiça como equidade e o véu de ignorância, né? Eu espero que tenha ficado claro essa ideia do véu de ignorância, porque é um conceito fundamental para entender o pensamento de John Rawls, e eu espero que tenha assim, estimulado vocês a pesquisar mais sobre ele, porque é um pensador assim, não é muito trabalhado, apesar de muito influente, né? Influente inclusive no sistema político e judiciário presente aqui no Brasil, em que, por mais que haja assim, embates entre pensamentos mais sociais, pensamentos mais voltados para o capital, mas há essa noção de que, se não houver um equilíbrio, né,
entre esses acessos aos bens fundamentais, você não consegue nem manter uma sociedade minimamente pacífica, certo? Em que não haja tanto conflito, certo? Então, eu vou ficando aqui por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Dar like no vídeo, né? Acessar as redes sociais, acessar os livros e comentar, né? Compartilhar, fazer sugestões de novos temas ou fazer perguntas diretamente sobre o que foi tratado aqui hoje, certo? Valeu e até a próxima.